Fala aí, eu sou o Paulo do Responde Aí e hoje a gente vai resolver um exercício sobre equações de Maxwell. Bora lá então? Então vamos ler o enunciado. O campo elétrico de uma onda eletromagnética no vácuo é dado por tem componente EX na direção I e EY na direção J, com EX dado por essa expressão e o EY dado por essa expressão aqui. O que muda nos dois é que um tem menos E1 e o outro tem E2, onde E1, E2, beta e ômega são constantes positivas. O valor máximo atingido pelo módulo do campo elétrico, o E módulo máximo, vai ser igual a E0. E aí, item A, ele diz o seguinte: use a forma diferencial da lei de Gauss para determinar E1 e E2 em termos de E0. Ok? Maravilha, vamos lá então. Então primeiro, vamos lembrar o seguinte. Vamos lembrar da lei de Gauss. O que a lei de Gauss diz? A lei de Gauss diz que o divergente do campo elétrico é igual à densidade de carga, densidade volumétrica de carga, dividido por ε0, né? Então, onde o divergente, na verdade, é só um símbolo para escrever essas derivadas aqui de uma forma mais compacta. A derivada de EX com relação a x, EY com relação a y, EZ com relação a z. Ok? Maravilha, né? Só que o exercício diz, isso daqui em coordenadas cartesianas, tá? O exercício diz que a gente está com... O nosso exercício está no vácuo, né? A nossa onda está no vácuo. Então, a densidade de carga no vácuo é zero. A gente pode... Então, tem esse lado aqui, é zero. Então, outra coisa também é que o nosso campo elétrico, ele só tem componente na direção I e na direção J. Então, quando a gente fizer essa derivada aqui, essa derivada é naturalmente nula. Por quê? Porque não tem o EZ. Não tem derivada não tem o EZ para ser derivado. Então, no final das contas, a gente vai ter essa situação aqui, onde eu já tenho esse EZ cortado aqui. Ok? Então, o que sobra é só essa equação aqui. Ok? O que sobra é só essa equação aí. Então, para isso, a gente precisa calcular essas derivadas, né? Então, vamos calcular a primeira derivada. A derivada de EX com relação a x é só calcular essa derivada do EX aí. O EX é o que está aqui dentro do parênteses, né? Ok? E aí, quando você deriva com relação a x, usa a regra da cadeia. Eu tiro menos E1 em evidência e fica derivada menos E1, derivada do cosseno é menos seno, calculado no argumento, e a derivada do que está dentro com relação a x é menos beta. E aí, se eu organizo tudo, fica menos E1, beta, seno de ômega t, que multiplica beta, que multiplica x mais y. Fecha colchete. Se eu fizer a mesma coisa para o EY, eu tenho a seguinte equação, né? Então, se eu derivo com relação a EY, eu vou ter essa expressão aí. Ok? E aí, quando eu junto EY, a derivada com relação a x e a derivada com relação a y, né? Lembra que a derivada com relação a x é esse cara aqui, e a derivada com relação a igual a esse cara aqui. Se eu coloco o seno e o beta em evidência, fica E2 menos E1, né? Fica aqui. E aqui a gente já sabe que o beta é diferente de zero, e o seno de ômega t menos beta, blá, 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 em geral, é diferente de zero. Então, para essa igualdade ser zero sempre, a gente tem que ter que esse cara é zero, ou seja, E1 igual a E2. Ok? Maravilha. Então, a gente sabe que E1 é igual a E2. Então, se E1 é igual a E2, vamos tentar calcular agora, tentar relacionar ele com o E0, né? Então, para isso a gente precisa do módulo do campo elétrico. Então, como é que a gente calcula o módulo do campo elétrico? O módulo do campo elétrico é a raiz quadrada das componentes ao quadrado, né? Lembra que ele não tem uma componente z, ok? Então, quando eu faço esses caras aí ao quadrado, então quando eu estou repetindo aqui, quando eu faço esses caras ao quadrado, esse daqui é o EX quadrado e esse cara aqui é o EY quadrado. Eu vou tirar o cosseno em evidência, por isso sai esse módulo aqui. E aí, a gente mostrou antes que E1 é igual a E2. Então, vou deixar tudo escrito em termos de E1. Então, o módulo do campo elétrico é raiz de 2 E1, módulo do cosseno desse cosseno aqui. Ok? Maravilha. Então, a gente tem essa expressão aqui. Então, deixa eu só repetir ela aqui.
Só que o exercício diz o seguinte, que o módulo ele é máximo, quando ele é máximo ele tem um certo valor E0. Mas quando é que ele é máximo? Ele é máximo quando esse cosseno aqui é igual a 1, ok? Então, o E0 vai ser igual a E máximo quando esse cara for igual a 1. Então, vai ser raiz de 2 E1, que multiplica 1. Então, eu consigo escrever E1 em termos de E0, o que? Isolando o raiz de 2. Então, E1 é igual a E0 sobre raiz de 2. E o E1 é igual a E2, né? A gente viu que o E1 é igual a E2. Então, a gente tem E1 é igual a E0 sobre a raiz de 2, que é igual ao nosso E2. Ok? Maravilha, né? Vamos continuar então. Vamos para o item B. Item B, sabendo que o campo elétrico satisfaz a equação de onda tridimensional, determine a constante beta em termos da velocidade da luz no vácuo C e da constante ômega. Ok? Então vamos lá. Então, no passo 2, qual é a equação da onda tridimensional? A equação da onda tridimensional é essa daqui, ó, onde esse nabla ao quadrado aqui a gente chama de Laplaciano. Então, Laplaciano do campo elétrico, menos 1 sobre C, velocidade da luz, ao quadrado. Derivada segunda do campo elétrico com relação ao tempo tem que ser igual a zero, né? Esse Laplaciano aqui é só uma forma bonitinha, compacta, na verdade, de escrever essas derivadas aqui. São derivadas segundas do campo elétrico com relação a x, a y e a z, ok? Só que vê que é uma equação vetorial. Então, como o meu campo elétrico ele tem duas componentes, eu vou ter duas equações, ok? Então, eu vou ter uma equação para x e uma equação para y, ok? Então, eu vou usar o seguinte, eu vou usar a equação para y. Por quê? Porque eu posso escolher. Posso fazer tanto com uma quanto com outra, vou fazer com a y. Então, a equação para y é dada por isso. E aqui a gente já tem um risco dizendo que é zero, e a gente vai entender por que ele é zero, né? Primeiro, a gente tem que o meu EY ele é dado por essa expressão aqui, né? Desculpa. Ele depende do tempo, ele depende de x e de y. Então mas ele não depende de z. Então a derivada de EY com relação a z é zero. E aí o que sobra é só essa equação aqui. Ok? Maravilha, né? Então vamos continuar. Então, quando a gente for calcular a derivada segunda do EX com relação do EY com relação a x, eu vou ter essa seguinte situação, né? Lembrando que o meu EY é dado por isso, né? E aqui eu já substituí E2 por E0 raiz de 2, ok? E aqui a gente tem uma propriedade interessante. É a derivada de 1A cosseno de BX mais C, derivada segunda, né? Desse cara, é igual a menos B, né? Esse B que está multiplicando vai ficar menos B quadrado, A cosseno de BX mais C. E aí, quando a gente aplica nessa expressão aqui, a gente tem exatamente essa equação, e aí simplificando a gente tem isso, tá? Então essa é a derivada segunda do EY com relação a x, tá? Se a gente aplica a mesma ideia para a derivada do EY com relação a y, eu tenho essa expressão, e a mesma ideia do EY com relação a t, eu tenho essa expressão aqui, ok? O que vai mudar são as derivadas com relação a quem, né? Antes eu tinha com y, agora eu tinha com t. Como eu tenho com t aqui, é por isso que aparece o ômega quadrado aqui, ok? E aí, quando eu substituo na equação de onda, o que eu obtenho, né? Depois de eu colocar tudo em evidência, é isso aqui. E aí o que eu tenho novamente? Eu tenho este cara aqui em geral é diferente de zero. Esse aqui é sempre diferente de zero. Esse cara aqui em geral é diferente de zero. E aí sobra só o que está aqui dentro, né? Esse cara todo aqui tem que ser igual a zero. Então fica menos 2 beta ao quadrado mais ômega quadrado sobre c quadrado igual a zero. Agora eu vou isolar o beta. Então beta quadrado igual a ômega quadrado sobre 2c quadrado. Tiro raiz, fica ômega c raiz de 2. Lembra que ômega e c são positivos. Então este é o meu beta, tá? Ok? Vamos para o nosso item C. Use a forma diferencial da lei de Faraday para determinar o campo magnético associado ao campo elétrico em termos de E0, ômega e da velocidade na luz do vácuo. Ok? Então, como é que é
essa letra C, né? Qual é a lei de Faraday, né? A lei de Faraday diz que o rotacional do campo elétrico é menos a derivada do campo magnético com relação ao tempo. Lembra que o rotacional é esse determinante simbólico, né? Então você tem que aplicar essas derivadas nesses campos aqui. E aí, como o nosso campo elétrico só tem componentes na direção x e y, o que nós teremos é que vai ter esse cara aqui vai ser nulo, e aí depois que eu faço todas as aplicações, o meu produto vetorial vai ser dado por y. Por isso, derivada de y com relação a x e de x com relação a y na direção k. Ok? E aí, o que eu tenho? Eu fazendo as derivadas, eu consigo encontrar que o meu EY é dado, derivada de y com relação a x é dada por isso, a derivada de x com relação a y é dada por y. Então, o rotacional ele é igual a 2E0 sobre a raiz de 2, beta, seno de ômega t mais beta, que multiplica x mais y, tudo isso na direção k, ok? Perfeito, já achei meu rotacional. E aí o que eu tenho? O rotacional ele é igual a menos a derivada do campo magnético com relação ao tempo. Então, se ele é igual a menos, aparece esse menos aqui, onde eu já racionalizei aqui. Se ele está derivando com relação ao tempo, a gente integra com relação ao tempo para achar o campo magnético. E aí, quando a gente integra, a gente descobre essa expressão aí, ok? E aqui, a gente tem um artifício que é, se a gente olhar bem, a gente tem esse cara multiplicando aqui na frente, né? Então, deixa eu repetir aqui. E aí, se a gente lembrar do nosso beta, né? O nosso beta, ele é ômega raiz de 2 sobre C. Então, eu consigo escrever, na verdade, isso tudo em termos de C e de ômega. O beta acaba assumindo. Ok? Maravilha, né? Terminando nosso exercício. Esse vídeo te ajudou? Responde aí